Queridos, hoje eu quero falar sobre avivamento. O que é avivamento? Quem já ouviu essa palavra em algum lugar? E começa, está tendo um avivamento em tal lugar. Aí você chega lá, você ouve, que está assim, um lugar com um espírito de alegria, alguma coisa. Mas como diria o pastor Marco, às vezes o avivamento seria como um rojão daqueles de explosão. E aquilo que a gente vê e acha que é avivamento é uma biribinha. Lembra que ele falava sempre do rojão e da biribinha, né? Deus está preparando o povo dele para viver um avivamento que faz tempo que a terra não vê. E olha, irmãos, eu senti uma convicção no meu espírito que nós podemos ser uma das igrejas, porque Deus nunca faz num lugar sozinho nada. Quando Ele faz, Ele começa num lugar, mas Ele começa em vários lugares juntos. Mas uma das igrejas que vai ser um dos focos de avivamento no Brasil. O avivamento, quando ele acontece, é um derramar tal do Espírito Santo de Deus. É um derramar do Espírito Santo de tal forma sobre a igreja, que a igreja, ela começa a mudar totalmente o seu modo de ver, de pensar, de agir, a convicção de pecado, as pessoas começam a ter convicção de pecado. Todo o relato de grandes avivamentos que nós tivemos na história da igreja cristã, relatam que quando pessoas passavam na frente de uma igreja, elas começavam a chorar, arrependidas pelo pecado dela, porque tamanha era a presença de Deus naquele lugar, que essa presença se expandia, e o Espírito Santo em mim, em você, ela começava a sair, e a tomar pessoas que nem conheciam a Deus ainda. Na igreja que eu me converti em Votorantim, na época que eu me converti, a gente estava vivendo um avivamento, mas que, é lógico, ainda não foi na intensidade que eu estou falando, mas eu vivenciei isso, de pessoas que entravam na igreja, não tinham nem aceitado a Jesus, e eram tomadas pelo Espírito Santo de Deus e começavam a falar em línguas. Traficantes, drogados, porque em Votorantim, naquela época, hoje eu não sei como é que é lá, mas naquela época era uma rota de drogas ali. Jovens drogados se convertiam de dúzias na igreja. De dúzias, eles chegavam, ouviam uma palavra simples. A gente até falava assim, o meu sogro, que era o meu pastor na época, ele não era um homem super eloquente, de palavras difíceis, de gente que hoje a maioria gosta de ver na internet, porque fala bonito, eloquência. A verdade é que ele andava com Deus de tal forma, que metade do que ele falava a gente não entendia. Porque ele andava numa profundidade com Deus, que a gente era raso demais para entender. Mas o Espírito que estava ali, o Espírito que se trazia naquele lugar, era um Espírito que transformava. Se hoje eu fizesse o que ele fazia, gente, meu sogro era muito engraçado. Porque ele não tinha problema nenhum de fazer as coisas. Ele tinha, sabe aquelas varinhas assim, que você faz assim, e ela estica, não de pesca, mas para você apontar alguma coisa? Aí a igreja era mais todo mundo pertinho, assim, né? Aí ele estava pregando e começando a falar do batismo. Daqui a pouco ele pegava a varinha dele, esticava, ia até a cabeça de algum irmãozinho e assim, e você, irmã, está cascuda, não vai se batizar. Cascudo quer dizer que vai muito na igreja, mas nunca toma uma posição com Deus. E sabe o que acontecia? O Espírito de Deus, mesmo com essas atitudes que hoje a gente fica todo horrorizadinho, convencia as pessoas.
Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Porque havia uma graça, uma presença de Deus. E Deus quer que a gente experimente esse avivamento. Um avivamento onde você não consiga mais viver com a iniquidade. Um avivamento onde aqueles que servem a Deus, como a Raquel falou, não por aquilo que Deus pode me dar, mas por aquilo que Ele já me deu, a salvação. Porque o entendimento do céu nos toma de tal forma. Oh, querido. É hora dessa igreja ter um entendimento do céu. O entendimento da vida espiritual e parar de ser raso. Deus não nos chamou, irmãos, por o que a gente pode ter aqui. Ele até dá uma passagem boa para a gente aqui na terra. Aqui nós somos brasileiros, nós somos muito abençoados, a mais do que a maioria do povo desse mundo. Mas Ele chamou a gente aqui para ser realmente alguém que continua a obra de Jesus. Que continua, para continuar a obra de Jesus, nós precisamos entender com clareza o reino de Deus, nós precisamos entender com clareza o plano de salvação, nós precisamos entender com clareza que nós vivemos no mundo mau, nós vivemos no mundo de trevas, e as trevas não combinam com a luz, não dá para a gente viver com as duas coisas ajuntadas, nós precisamos tomar um posicionamento de saber quem é o Deus que nós servimos. Irmãos, é hora de nós experimentarmos o avivamento. Eu quero o avivamento. Agora, todo lugar que viveu o avivamento, ele aconteceu algumas coisas antes. Eu quero ler com você no livro de Atos, que fala do primeiro avivamento que teve na terra. Primeiro grande avivamento. Mas eu quero começar te falando como que viviam as pessoas que vivem em avivamento. A gente vai começar lendo Atos 4, 32 ao 35, que dizia assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Unidade. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que algum tinha necessidade. Essa é a vida da igreja que vive o avivamento. Vamos ler outro relato que diz isso, que está em Atos 2, 42 e 47, que é bem parecido. Mas eu só quero ler de novo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia muito temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente. Perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.
A igreja que vive o avivamento, um povo que vive o avivamento, uma época que vive o avivamento, eu não sei se você percebeu algumas coisas que a gente viu aqui. Uma das coisas que a gente viu é que eles tinham temor do Senhor. Temor. O temor do Senhor nos afasta do pecado. Porque o nosso pecado pode ser escondido de pessoas. Pode ser escondido do pastor, pode ser escondido do líder, pode ser escondido do marido, da esposa, mas do Senhor não pode. E quando você tem temor do Senhor, você sabe que naquele lugar sozinho que você está, o Senhor está ali. A igreja tinha unidade. Quando vem o avivamento, há uma unidade de coração. Há uma preocupação um com o outro. Há um desejo do bem-estar um do outro. E aqui fala que eles vendiam as coisas. Porque, irmãos, aquela época era uma época, se vocês acham que hoje a gente passa grande necessidade, era uma época de muita necessidade, onde eles eram muito assolados por Roma. Então, existia assim um nível de pobreza e de miséria muito grande. E aqueles que vinham de famílias mais abastadas, porque quem tinha terra naquela época, a maioria, ou tinha se associado de alguma forma inadequada, ou ele vinha de famílias abastadas que tinham terras ainda. E tinham negócios. Então esses irmãos, eles não se contentavam em ver o irmão dele passando fome. Eles, dentro daquilo que eles podiam, eles dividiam para que ninguém passasse necessidade, para que ninguém passasse fome. Uma igreja que vive o avivamento é uma igreja que se importa. É uma igreja que não fecha os olhos para o necessitado, que não fecha os olhos para os outros e assim, ema, né? Cada um com seus problemas. Não, é uma igreja que se importa. Se o meu irmão que está do meu lado tem necessidade, a necessidade é de todos nós, e nós vamos nos unir para ajudar aquele irmão a passar por esse momento de luta de uma forma mais branda. A igreja do avivamento é uma igreja de milagres. De milagres, de derramar do Espírito Santo. Ali fala de milagres, prodígios, maravilhas. A igreja do avivamento é uma igreja que persevera em oração. Ali a gente vê que fala da doutrina e da oração. A doutrina dos apóstolos é porque eles estudavam junto à palavra, eles estavam estudando. Eu fiz o plano de leitura, nós fizemos o plano de leitura como igreja. Quem terminou o plano de leitura desse ano? Fica de pé no seu lugar, você merece essa honra. Perseverar na palavra. Agora, quantos começaram? Putz, grila, gente, até assustei agora, desculpa a expressão, mas teve uns que nem começaram. Choquei. A igreja do avivamento não vive assim. A igreja do avivamento ouve o que seus apóstolos, os seus pastores direcionam, e vão, e caminham, e perseveram. Irmãos, para a gente poder viver isso, a gente precisa começar a perseverar. Queridos, não é mais tempo de você ficar ouvindo direções de pastores que não têm compromisso pela tua alma. Pastor online não tem compromisso pela tua alma. Os pastores dessa igreja têm compromisso com a tua alma. Ouça os pastores que sobem nesse altar, porque eles têm compromisso com a tua alma diante de Deus. Perseverar na palavra, perseverar na oração. Mas sabe o que é legal, gente? Sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que assim, quando eu li esses 2 versículos, fala para mim assim, vocês sentiram que eles estavam tristes, com peso, que era uma igreja, ai, que difícil, tem que perseverar? Ou vocês sentiram, parece que uma alegria, que eles viviam? Você não percebe que
A impressão que dá quando a gente lê essas duas passagens que eu li, era uma igreja que tinha alegria em estar em oração, alegria de ajudar uns aos outros, alegria de ouvir o Espírito Santo, vontade de estar na presença de Deus, a alegria, mas essa alegria vinha, queridos, porque a transformação vem de dentro para fora. Se eu simplesmente falar para você, faz isso, faz aquilo outro, no fim vai se transformar peso. Eu te dou a diretriz, mas tem que ter algo transformado dentro do coração. Algo aconteceu antes desse avivamento tomar o coração dele. Algo aconteceu para que eles viessem a descobrir essa alegria, esse prazer nas coisas de Deus e na presença de Deus, a descobrir essa alegria e a valorizar mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Gente, aí você pode falar, aquela época não tinha cinema, não tinha teatro, não tinha restaurante. Não, restaurante tinha, né? Devia ter outro nome. Mas devia ter alguma coisa para fazer. Porque eles estavam todo dia na igreja e na casa dos irmãos e nas células. Todo dia. Todo dia. Porque eles tinham alegria de ir para a igreja. Eles preferiam ir para a igreja. Eles queriam estar entre irmãos. Irmãos, nós precisamos experimentar esse avivamento. Nós precisamos experimentar essa graça. E aquilo que é mais lindo fala que eles tinham poder, mas tinham também uma graça. E essa graça de Deus sobre a vida deles, e esse amor de Jesus manifestado, faziam com que as pessoas, a comunidade ao redor, os olhasse com bons olhos e acrescentavam pessoas, e pessoas se convertiam, porque aquilo que eles viviam era aquilo que eles falavam, aquilo que eles viviam era contagiante. É contagiante um evangelho verdadeiro, é contagiante um evangelho daquelas pessoas olharem e falar assim: Sandro, Carla, eu quero ter uma família como a tua. Eu quero. Um homem olhar para o Sandro e falar assim: eu quero ser um homem como você é para sua esposa e para os seus filhos. Isso é contagiante. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, quando você tem esse derramar do Espírito Santo, e as pessoas olharem para você e falar, às vezes eles chegam para você e falam, algumas pessoas já devem ter ouvido isso, eu não sei o que você tem, mas você tem uma luz. Tem pessoas que falam assim, você tem uma aura, eu tenho mesmo, irmão. Eu tenho o Espírito Santo, que é uma aura enorme aqui na minha vida. E que realmente céus e inferno enxergue essa luz do Espírito em mim e em você. E isso vem por esse avivamento. Mas vamos começar a ver o que aconteceu antes. Mas o que aconteceu antes para que eles vivessem isso? Vamos ver lá aquela passagem conhecida de todos nós, que está em Atos 2, 1, 4, que diz assim: aquele momento especial. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Irmãos, o que aconteceu que transformou é um derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo, irmãos, não vai ser por força, não vai ser por violência, não vai ser pelo seu falar bonito, mas vai ser pelo Espírito Santo em mim e em você. Nós precisamos desejar o Espírito Santo. E às vezes a gente está desejando o Espírito Santo, mas a gente não sabe muito bem. Senhor, eu quero o avivamento. Ai, está na hora de ir trabalhar.
Hoje eu vou orar. 5 minutos. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pela minha família. Derrama o Espírito Santo sobre mim. Deu tempo. Não é assim. Vamos ver o que aconteceu antes? Hoje, essa palavra é aquela palavra que você vê onde você quer chegar primeiro, mas você vê o que acontece antes, para que você chegue aonde você quer. Irmão, eu posso aqui estribuchar de profetizar a bênção sobre você. Sabe? Ficar falando de um monte de coisa. Mas se a gente não for na origem, a gente nunca vai ter. Eu quero ter um pé de maçã no fundo da minha casa. Não adianta plantar abobrinha, porque não vai nascer maçã. A gente tem que ver a origem, ver da onde vem, o que aconteceu para que o Espírito Santo fosse derramado. Vamos ver aqui então, começar a ver Atos 1, do 3 ao 8. Diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes do reino de Deus. Está falando de Jesus aqui, que esse livro, escrito por Lucas, foi escrito como uma carta para uma pessoa chamada Teófilo. E ele estava contando de Jesus. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Eles receberam uma promessa. A origem primeira foi uma promessa e uma diretriz. Toda promessa de Deus tem um C. Eu recebi uma promessa de Deus, que Deus tem preparado um príncipe para mim, uma pessoa especial, e eu vou... Ok. Aí vai, e Deus fala: mas espera em mim, ouça a minha direção, busque um homem segundo o meu coração. Aí o primeiro que vier, ou homem ou mulher, viu, gente? Isso aí não é só de mulher, não, viu? Tem muito homem também fazendo, aliás, acho que tem mais homem fazendo bobagem que mulher, né? Mas, você não espera uma direção de Deus, você faz do seu jeito, e dá tudo errado. Você não faz do jeito de Deus, porque Deus já falou o jeito dele. Deus fala que tem uma promessa para você, que pode ser de trabalho, e te dá diretriz. Olha, como hoje a Raquel falou, vai estudar, vai fazer faculdade, aprimora nisso, vai ser o melhor. Ou então, quando você conseguir um emprego, seja o melhor, seja a minha testemunha naquele lugar. Aí você é o pior funcionário, é aquele que vai escondido para o banheiro para ler a Bíblia. E nem que for, ler a Bíblia não é na hora do emprego, isso é roubar o seu patrão, tá bom? Ler a Bíblia na hora que você está na sua casa, no seu horário de folga. E faz tudo errado e quer colher.
Irmãos, Deus deu a promessa do Espírito Santo, e Deus hoje tem dado a promessa do Espírito Santo, mas Ele também está trazendo consigo uma diretriz. A diretriz que Deus trouxe nesse momento aqui para o povo era: olha, fiquem em Jerusalém, fiquem lá, não se dispersem, fiquem juntos, fiquem em oração, porque vocês vão receber poder. E ali depois, se você for vendo aquilo que eles começam a falar assim: ai Senhor, então quer dizer que o Senhor já vai vir aqui e a gente vai ver o Senhor tomar autoridade, que é a segunda vinda de Jesus que a gente aguarda. E ele fala: gente, não se preocupa com isso, se preocupa em receber o meu poder e ser minha testemunha aonde quer que eu te mandar. Não se preocupa com palavras que falam assim: ai, Jesus vai voltar no ano tal. Olha, gente, já falaram tantos dias que Jesus ia voltar, eu já passei por todos esses e ainda não foi. Porque Jesus mesmo falou: não compete a nós sabermos dia e hora, nós estamos vendo os sinais do fim do mundo. Mas sabe que a gente tinha que estar mais preocupado do que com o sinal do fim do mundo? É que o fim da nossa vida, a gente não sabe quando vai acontecer. O fim da vida daquele seu amado, daquela sua família, que está indo para o inferno, você não sabe quando vai acontecer. Por que a gente está tão preocupado com o fim do mundo? Sendo que o nosso fim, ou o fim de alguém que a gente ame, pode estar próximo. E não vai esperar o dia que Jesus voltar, para ter o céu, a eternidade ou a morte eterna. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos desse poder hoje e agora. Nós precisamos desse avivamento hoje e agora. Porque o amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. E Deus quer derramar desse avivamento hoje e agora sobre as nossas vidas. Eles seguiram as diretrizes. Se você for ver lá em Atos 14, 15, lá fala assim, Atos 1, 14 e 15, fala que eles perseveraram em oração unânimes. Eles ali ficaram, cerca de 120 pessoas, toda a equipe, ficaram lá orando, e eles perseveraram em oração. Irmãos, diz que o Espírito Santo, a palavra de Deus fala que nasceu no dia de Pentecostes, 50 dias após a morte de Jesus. O dia que eles receberam a diretriz foi no dia 40. Eles ficaram 10 dias. Aí hoje dá a impressão para a gente assim: 10 dias passa rápido. Imagina você 10 dias aqui na igreja, só indo comer uma coisinha ali na padaria Adriana, orando, sem saber pelo que exatamente você está orando. Porque hoje a gente sabe pelo que a gente está orando, que é pelo Espírito Santo, que a gente já tem relatos. Eles não tinham relato do que ia acontecer. Eles só sabiam que ia vir sobre eles algum poder sobrenatural, que eles não faziam ideia do que era. Eles só sabiam que Jesus mandou eles fazerem aquilo. E eles ficaram reunidos 10 dias. Num lugar pequeno. Orando, compartilhando a palavra e esperando o descer do Espírito Santo. Irmãos, o avivamento vai exigir fome e sede. De forma a você perseverar no Senhor. Perseverar, unânime em oração. E depois ainda tem, que isso é uma outra palavra, que nesse tempo, eles perceberam também que a equipe estava incompleta. Jesus governa a partir de uma equipe de 12. E um deles tinha traído Jesus e se matado. E eles entenderam que eles precisavam completar a equipe. Equipe, irmãos, na palavra de Deus, é a equipe de 12, o G12. Não é uma equipe como a gente vê um time de empresa, não é isso. É um governo espiritual. É algo que Deus instituiu como um governo espiritual. E ela precisa ser completa, e ela precisa ter um só coração. Eu preciso de uma equipe de 12 homens e 12 mulheres, completos, com um só coração, com uma mesma busca, juntos. E quando eles completaram a equipe, e buscaram o Senhor,
o Senhor veio com o Espírito Santo sobre eles. Queridos, é tempo de nós buscarmos o avivamento. Hoje é o start para isso. Nós vamos ter 12 dias de santificação e busca. 12 dias que vão representar cada dia do ano. Nós não vamos fazer na igreja, mas eu quero convidar você a dedicar horas de oração aqui na sala de oração da igreja. A dedicar esse tempo. Eu vou chamar a minha equipe de 12, eu vou chamar a equipe de louvor e dança, a equipe de intercessão, para que cumpram, durante esses 12 dias, pelo menos um turno de 4 horas de oração aqui na igreja. A escolher. Pode passar até a madrugada aqui, não tem problema nenhum. Só que tem que avisar antes, né? Porque você tem que ter chave. Mas a gente tranca eles aqui, né, Ellen? Depois abre só outro dia cedo. Aí fica orando mesmo, não tem jeito. Assim não tem como não orar, né? Tem que ficar. Já traz uma matula, um lanchinho. E nós vamos ter 12 dias. Vocês vão receber um boletim que fala a palavra rema de Deus para esse tempo. Irmãos, é muito importante você participar disso. Você vai jejuar durante 12 dias. Talvez você escolha alguns dias, faz o jejum dentro daquilo que você consegue. Se você não consegue tirar um alimento, faz um jejum. Eu queria um papel da santificação para mim aqui, por favor. Traz para mim. A Lu trouxe, no fim eu não peguei dela, naquela hora. Você vai jejuar, buscar a Deus, porque nós vamos estar selando com uma palavra profética que você vai receber todo dia pela manhã, pelo WhatsApp da igreja, e será colocado nas redes sociais também. Uma palavra cada dia de um dos nossos líderes e pastores aqui da igreja. Uma palavra profética que você vai selar com oração, jejum, busca de Deus, e você vai desejar o Espírito Santo. Se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, se você não fala em línguas estranhas, Deus vai te dar isso. Mas busque, separe um tempo de oração, separe um tempo de busca, persevera em oração esses 12 dias. Deus quer nos levar para esse lugar. Leia a palavra com cuidado. A palavra do que Deus está falando para aquilo que Deus quer que você viva. Sabe, irmãos, Deus tem nos chamado. Quem vai dizer, eis-me aqui? Quem vai parar de ser alheio e vai falar, Senhor, eis-me aqui, levanta a tua mão com fé. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aqui eu falo de alguns jejuns que você pode fazer, mas faça o voto que você vai cumprir. Não vai fazer um voto super difícil no primeiro dia, super, hiper impossível para você, e no terceiro você já não fez. É melhor você fazer um voto que você consiga, mas que te custe algo. Então, aqui a gente sugere ou de televisão, ou de Facebook, a gente vai explicando aqui. Músicas, jogos, cada um vai fazer, eu vou fazer um de videogame, eu não sei nem jogar videogame. Não é jejum, né, do que eu não sei fazer. E também tem o jejum de alimentos, que você pode fazer o diário, ou você pode fazer um jejum, por exemplo, assim, durante esses 12 dias, eu vou fazer um tipo de jejum de Daniel, que é só comer legumes, produtos da terra. Não, eu vou fazer um jejum de alguma coisa que te custe, entendeu? Tem que ser alguma coisa que te custe. Que realmente a tua carne lembre que você está em tempo de buscar o Senhor. Sabe quando dá aquela vontade, né? Fala assim, queria comer agora, mas eu estou... Aí a tua carne lembra
que você está em tempo de buscar o Senhor. A tua carne tem que lembrar. Se a tua carne nem lembrar, porque, meu filho, não está fazendo muita diferença, não. Então, o jejum é isso, o jejum é quebrantamento da nossa carne. Mas, principalmente, gente, é um tempo de santificar-se. Dizer não ao pecado. E buscar a presença de Deus. Ô Ellen, não saiu aqui. A parte que... eu não corrigi direito aqui. Que eu falei sobre a oração, a leitura da palavra, aquelas coisas. Eu não corrigi direito, você me mandou e eu provavelmente olhei sem óculos. Que esse era o mais importante para ter. A gente manda para vocês amanhã sobre algumas coisas que eu quero que você faça. Primeira coisa, tenha um tempo de oração diário. Jejue. Assista aos vídeos. E nós vamos ler a palavra juntos. Nós vamos ler o Evangelho de João, um capítulo por dia, mas você vai ter um caderninho lá, que você vai anotar o que Deus falou com você. Às vezes é uma frase, às vezes é alguma coisa, mas nós temos que começar a desenvolver isso. Você acha que dá conta de fazer isso? E assim, vai ter uma coisa muito legal que pode te ajudar, que eu quero até orar e abençoar hoje, é que a pastora Alessandra, junto com algumas discípulas dela, com as discípulas dela, fez um devocional, exatamente do livro de João, e tem um lugar lá para escrever. Hoje nós vamos orar, abençoar a vida dessas discípulas, da pastora Alessandra, e se você quiser usar o manual para fazer o seu devocional, você pode adquirir seu manual, o seu livrinho devocional lá atrás, que a pastora Alessandra e com as discípulas dela prepararam para você. Se você, eu não posso, eu sugeria que você faça. Por quê? Porque esse devocional, ele é exatamente, um devocional de que cada discípula fez um dia. Então, é uma forma de você ver como se faz um devocional. Como que a gente lê a palavra de Deus e vê o que Deus falou com a gente da palavra. É simples assim. E escreve, porque o que Deus às vezes fala comigo é diferente do que fala com você. Mas todos nós vamos fazer isso juntos. Amém? Orar todo dia, então. A gente vai mandar essas diretrizes para você por WhatsApp amanhã. Jejuar da forma que você quiser. Fazer alguns jejuns de votos seus pessoais. E estudar o Evangelho de João. Por que o Evangelho de João, pastora? Porque o Evangelho de João é o Evangelho do Espírito Santo de Deus. É o Evangelho que mais relata e fala sobre o Espírito Santo e fala sobre o mundo espiritual de uma forma muito diferenciada. E a gente precisa aprender sobre isso. Queridos, quem quer viver um grande avivamento aqui? Antes de orar pela pastora Alessandra, eu queria que a pastora Alessandra e as discípulas que participaram viessem aqui à frente. Pastor Rubem, já fica por aqui você também? Que para você e a pastora Alessandra me ajudarem com a ceia depois, tá? Já não fica longe não, fica por perto. Queridos, vamos fazer um voto diante de Deus de buscar esse avivamento? Você quer viver isso que essa igreja viveu? Você quer viver o propósito de Deus que enche o teu coração de alegria? Às vezes a gente pensa que o que vai encher o nosso coração de alegria, irmãos, são conquistas dessa terra. E realmente é gostoso. Porém, você já percebeu que quando a gente termina uma conquista, a gente... Mas depois é depois, não é verdade? Mas quando a gente vive as conquistas do reino, aquilo vai enchendo o nosso coração, vai enchendo o nosso espírito cada dia. Aquilo nos dá senso de propósito. Aquilo faz com que a gente realmente viva
sentindo completo, cheio. E Deus tem nos chamado para isso. Você que deseja esse avivamento. Você que deseja viver esse avivamento, fica de pé comigo agora. Porque eu quero pessoas que clamem por esse avivamento. Pessoas que desejem viver esse avivamento. Senhor, abre os olhos dos teus filhos. Mostra, ó Deus, que há muito mais do que aquilo que nós podemos enxergar, ó Deus. Revela o céu, revela a tua verdade, revela o teu poder, Senhor. Revela, ó Pai, o teu propósito, que é tão maior do que tudo aquilo que a gente possa sonhar ou imaginar nessa terra. Revela a nós, ó Deus, revela-te a nós. Traz-nos, ó Deus, sabedoria, força, traz-nos, ó Pai. Oh Deus amado, nos traz a visão do céu, nos traz a revelação do céu. Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós sem medida. Derrama sobre a tua igreja esse Espírito sem medida. Vem, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós com graça, poder, autoridade. Vem sobre nós, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração. Se abram os céus sobre nós, Senhor. Que venha o teu reino sobre nós, ó Deus. Senhor, que todo engano, toda mentira, tudo aquilo que nos afasta de Ti, sejam tirados, ó Deus, e que se abram os nossos olhos espirituais para que possamos ver e Te amar, ó Deus. Que se abram os nossos olhos, Pai. Que se abram os nossos olhos. Que se abram os nossos olhos. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós. Derrama do Teu Espírito sobre nós. Amados, é tempo do Senhor se revelar a vocês. É tempo do Senhor se revelar com toda a sua pureza, santidade e poder. É tempo dos seus olhos, dos meus olhos serem abertos para entendermos o que Deus tem para nós. É tempo de nós sairmos do lugar comum e deixarmos o nosso espírito ser totalmente tomado pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Não guiado pelas nossas vontades, pelos nossos sentimentos mais, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Deus tem para nós.